Hoje é quarta-feira, dia de falar um pouquinho sobre a perspectiva da Gestalt terapia. Você já parou para pensar quantas vezes você mesmo, como terapeuta, já ouviu seu cliente tentando enquadrá-lo como aquele que faz fofoca? Será que quando o cliente vem falar exatamente das relações que ele estabelece com ele, com as pessoas com as quais ele convive, será que você já parou para pensar se em algum momento você o classificou como fofoqueiro? Se você fez isso, o que será que está acontecendo com você no lugar do terapeuta? É muito importante que você diferencie o ouvir do escutar. O ouvir é a capacidade de compreender o som, a palavra pela capacidade auditiva. A escuta envolve a consciência, envolve a captação do significado que está por detrás das palavras. E nesse sentido, antes de classificar a fala do outro como uma fofoca, é fundamental que você tente escutar o significado que está por detrás das palavras que são emitidas. A habilidade de escutar o outro sem preconceitos não nos foi ensinada. Afinal de contas, nós não tivemos bons modelos escutadores e acabamos tendo dificuldade de escutar também. E muitas vezes, antes de escutar o outro, acabamos escutando os nossos julgamentos a respeito do outro. É fundamental que a gente se questione qual o sentido que eu estou dando à fala do meu cliente. O que me incomoda na sua fala, de tal forma que eu comece a considerar a sua fala como fofoca? Que conteúdos eu carrego dentro de mim que fazem com que eu o escute de forma preconceituosa? Aliás, na Gestalt terapia nós temos um recurso fantástico da fenomenologia que é denominado EPOQUE, que nos convida a colocar entre parênteses todos os nossos julgamentos. Se eu ao escutar o outro já falo, ai meu Deus, vai fofocar novamente da sogra, da esposa, do marido, eu não estou escutando o outro, eu estou escutando os meus julgamentos. E nesse contexto não há diálogo que possa de alguma maneira ser instaurado. Uma dica importante para você lidar com aquela fala que chega para você como fofoca é ficar atento não apenas ao conteúdo do que a pessoa fala, mas também ao como ela fala. Muitas vezes, ao fazer um comentário a respeito de uma pessoa ou de uma situação, o corpo todo do seu paciente, da pessoa, se manifesta e por isso é fundamental que sejamos todos ouvidos, ou seja, é preciso que o nosso olhar também escute para muito além dos nossos ouvidos. É preciso que o terapeuta também tome posse de qual é a sua parte de responsabilidade no conteúdo que o paciente lhe traz. Porque muitas vezes aquilo que de alguma maneira ele coloca como fofoca foi fruto de um gatilho que o próprio terapeuta despertou no cliente a partir da sua curiosidade. E muitas vezes a curiosidade do terapeuta está muito mais a serviço dele próprio do que a serviço de desenvolver uma consciência maior no cliente. E nesse sentido, ele vai puxando e puxando e puxando a língua do cliente e às vezes vem conteúdos a mais, além daqueles que ele gostaria de colher, e aí ele dá a esse conteúdo, porque muitas vezes ele não separa o joio do trigo de fofoca.
Caso você continue achando que aquilo que o seu cliente lhe traz é fofoca, tente buscar o tema central da sua fala. O que ele está falando quando fala? Quais os sentimentos que ele expressa quando ele está aparentemente, na sua perspectiva, fofocando? Porque não há como o paciente chegar no consultório e não trazer as relações e os exemplos que ele acaba estabelecendo no seu cotidiano. Então, é fundamental que você elimine suas ideias pré-concebidas e que também diminua suas expectativas, porque muitas vezes o terapeuta quer que o cliente fale daquele determinado assunto e quando ele não fala, ele pode considerar aquele escolhido pelo cliente como uma fofoca. Você já havia refletido sobre isso? Uma outra habilidade sugerida na relação com o outro é aquela que substitui a investigação do porquê pelo como. Ao invés de você perguntar, mas por que você está me falando isso? Por que isso aconteceu? Tente investigar como você se sente ao me falar a esse respeito. Como você se sente diante desse acontecimento? O como leva a uma investigação vertical, favorece o contato com a pessoa, consigo mesmo. O porquê nos leva a uma investigação horizontal. Um porquê leva ao outro, porquê leva ao outro porquê, que acaba tirando a responsabilidade daquela pessoa que está à nossa frente. Então, aprofundar um diálogo, caso você ache que ele está no contexto da superficialidade e da fofoca, é investigando como você se sente falando disso aqui agora comigo. Ainda na Gestalt Terapia, temos tantas ferramentas que eu passaria aqui à tarde falando com vocês. Na perspectiva do existencialismo dialógico, nós temos as ferramentas como a inclusão, é eu tentar desenvolver a intersubjetividade, ir com a minha experiência na experiência do outro. Praticar a presença, ficar absolutamente naquele tempo, naquele espaço com aquela pessoa, tentando escutá-la e não apenas ouvindo-a, captando no seu dicionário individual o sentido e o significado de cada palavra e também confirmando a experiência da pessoa. Deve ter sempre um sentido. A gente é que às vezes não encontra e nem por isso ele não existe, para que aquele cliente nos chegue trazendo exatamente aquela temática naquele contexto da sessão terapêutica. E finalmente devemos agradecê-lo, porque sendo fofoca ou não, na nossa perspectiva, foi a nós que essa pessoa procurou para compartilhar um pouco a sua existência. E a todos os meus clientes, eu agradeço profundamente, porque eles me transformaram nesses 44 anos de vida profissional. Se você gostou desse tipo de vídeo e tem mais interesse para saber um pouquinho mais a respeito da Gestalt Terapia, me deixe saber. É só mandar notícias lá no meu direct e também sugerir temas que eu terei maior prazer em estar pertinho de você, respondendo todas as suas dúvidas. Beijos grandes e boas reflexões para nós.